Fala tu, sub! Procurando aquela loja confiável e que entrega para adquirir o seu novo computador gamer? Os melhores preços de hardware no Brasil estão na Terabyte Shop. Compra lá e utilize os links da descrição. Assistência técnica e reparo de placas de vídeo, placas mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC Informática. Orçamento sem compromisso e links na descrição. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai dar uma pausa nos jogos de futebol e vamos falar sobre o novo jogo lançado da From Software, publicado pela Activision, o Sekiro Shadows Die Twice, ou Sekiro Sombras Morre 2 no nosso português BR. A gente vai fazer um mini review bem característico aqui no canal, onde eu falo um pouquinho da história e critico bastante os defeitos e a preguiça da produtora. E é isso aí, se você não é inscrito, se inscreve no canal, para de acessar esse site de entretenimento adulto que eu sei que você acessa, pega um lanche leve para não engordar, porque eu sei que tu tá gordo pra caralho, cheio de caraca no meio das tuas dobras, se inscreve no canal, rasga o like e vem com um tio. Então vamos lá, pessoal. Bom, primeiramente eu já estou preparado para as pedradas que eu vou receber aqui no canal. Eu já procurei vários reviews sobre o jogo Sekiro Shadows Die Twice e eu não vi ninguém falando as coisas que eu vou falar por aqui. Talvez algumas pessoas estejam falando, mas eu sinceramente não encontrei. E quando você fala algumas verdades sobre alguns jogos, por exemplo, os jogos da From Software, como Dark Souls e Sekiro, são um desses jogos que você não pode criticar, porque as pessoas caem em cima de você, as pessoas choram, xingam, brigam, saem do canal, te ameaçam de morte, ficam frustradas, ficam deprimidas, só porque o cara que tá ali atrás da tela falou que não gosta do jogo ou não gostou de alguma coisa no jogo. E às vezes eu fico pensando como é que essas pessoas devem lidar com as frustrações da vida, por exemplo, sei lá, ser demitido ou ser reprovado numa prova que o cara estava esperando muito passar, ou quando a mulher do cara larga o cara. Eu sinceramente não sei como essas pessoas devem lidar com esse tipo de frustração, já que elas não conseguem aguentar nem uma opiniãozinha diferente sobre um joguinho idiota. Ontem mesmo eu postei na comunidade do canal que eu simplesmente enjoei do jogo e as pessoas, muitas pessoas, vieram me atacar de forma totalmente infundada. Ah, você não sabe jogar. Ah, blá, e toda aquela palhaçada que todo mundo está acostumado a ver aqui no YouTube. E o único recado que eu tenho para essas pessoas é: pode vazar, porque eu não estou nem aí para vocês. Então vamos lá para o nosso grande reviewzão aqui do jogo Sekiro Shadows Die Twice. Bom, o jogo a princípio parece ter vindo para agradar apenas aqueles caras que são fãs, aqueles jogadores que são fãs do estilo Soulsborne, que foi um estilo criado pela própria From Software e que, na minha opinião, sinceramente, executado com extrema maestria na série Dark Souls. Eu, por exemplo, tentei jogar pela primeira vez o Dark Souls 1 e não consegui, porque eu tentei jogar no teclado e a versão de PC e era simplesmente injogável, era horrível. E mais tarde, depois, era um jogo que eu via que eu tinha interesse de jogar, só que algumas coisas no jogo me incomodavam, né? Eu vendo o jogo no YouTube, muitas coisas me incomodavam, como, por exemplo, o gráfico, eu achava horroroso, a forma como o personagem se mexia, voando em cima do cenário, era horrorosa. E eu falei assim, não, vou jogar primeiro o Dark Souls 3, porque provavelmente todos os erros estariam corrigidos. E foi isso que eu fiz. Gostei muito do Dark Souls 3, apesar do jogo ter inúmeros defeitos também.
Pra mim é um jogo sensacional em quase todos os aspectos. E quando anunciaram o Sekiro, eu falei assim, porra, os caras vão inovar pra caralho, eles vão pegar o Dark Souls e fazer uma coisa muito diferente, né, com aquele combate maneiríssimo que existe no Dark Souls, e diferente, por exemplo, do que todas as outras empresas que têm feito jogos nesse gênero estão tentando imitar, mas não conseguem fazer, que é um Dark Souls que não é Dark Souls. É isso que as empresas acabam fazendo. Então você vai jogando aquele jogo ali que é o mais do mesmo, você fala, pô, essa porra aqui não é Dark Souls, e você para de jogar na metade. Então o jogo se passa no período de Guerra Civil no Japão, conhecido como período Sengoku. Se eu não me engano, o jogo se passa no final desse período, e você controla um shinobinho chamado Lobo, e ele é encarregado pelo seu pai, né? No caso, é o cara que encontra ele logo no final lá da guerra, e acaba cuidando dele, pelo que eu entendi, acaba cuidando dele. Então ele acaba encarregando o Lobo de tomar conta de um moleque chamado Kuro, que ele é conhecido como o herdeiro divino por ser o último herdeiro da linhagem do dragão. É basicamente essa a história. Talvez mais do que isso eu estaria dando spoiler para vocês. Então, a princípio, você tem um objetivo ali muito claro. Você tem que salvar o moleque que foi raptado lá pelos caras do clã Ashina. Nessa época, nesse período de guerra civil, parece que muitos clãs tinham intenção de tomar o poder no Japão. Então foi um período meio complicado da história do Japão. Eu, sinceramente, não conheço muito da história do Japão. Um shinobi, eu sei o que é. Um shinobi é um ninja, né? Porque se você não gosta de ninja quando você é pequeno, é porque você é gordo e não existe ninja gordo. Então, quando eu era pequeno, eu procurava muito sobre esse lance de shinobi. Shogun, por exemplo, é um título militar que eu fiquei sabendo depois do Maurício Shogun Rua no Pride, do Murilo Ninja. Então, eu não sei muito sobre esse período no Japão, mas o jogo se passa lá e a gente precisa dar os créditos à From Software pelas cinemáticas que eles criaram, né? Eles tiveram um trabalho bem grande em fazer aquelas cinemáticas que são brilhantes, são muito bonitas, são muito mais bonitas do que do Dark Souls e de muitos jogos novos que estão por aí. E uma dublagem incrível, né? Principalmente para se você gosta da língua japonesa. É uma dublagem bem maneira, bem forte, e eu realmente gostei muito da dublagem do jogo. As cinemáticas e as dublagens, para mim, são um ponto forte do jogo. A música, na minha opinião, deixou um pouco a desejar em relação ao Dark Souls, né? É impossível que você não compare com o Dark Souls. As músicas dos combates do Dark Souls era para mim muito mais... Eram músicas sombrias, né? Eu gostei muito mais das músicas do Dark Souls do que das músicas do Sekiro Shadows Die Twice. Bom, e a partir daí, cara, talvez os meus elogios tenham acabado. Não demora muito para você perceber que o jogo é sim um Dark Souls que pula. Eles colocaram novos elementos na jogabilidade, como por exemplo o pulo, que ficou muito mais fácil de ser executado do que no Dark Souls. Você pode se pendurar em penhascos, você tem um elemento de stealth que é muito útil durante o jogo, porque os inimigos são muito burros e eles quase não te veem e também quase não te ouvem. Então você consegue chegar por trás do inimigo e emboscar ele muito facilmente. Até os mini-bosses você consegue pelo menos tirar uma barra de energia dando um ataque stealth nele. Você tem um guincho para você alcançar os lugares mais altos do cenário. E quando eu vi isso, eu falei, pô, os caras da From Software não conseguem fazer nem o boneco andando no chão, quanto mais o cara andando no teto das paradas, né? Mas até que funciona relativamente bem. Você tem a esquiva no lugar do rolamento e alguns elementos novos de evolução de habilidades shinobi, técnicas ninjas e essas paradas. Bom, agora a gente começa a analisar que, por exemplo, talvez 75% do código do nosso grande Sekiro seja o Dark Souls por trás. Lembra daquele meme do FIFA, né, que o cara tinha lá os bonequinhos do Scooby-Doo,
Ah, vamos ver agora quem é você, FIFA 19, e o cara tirava a máscara lá do bichinho, era o FIFA 18. Então acontece a mesma coisa, se você tirar a máscara do Sekiro, você vai ver que o jogo é o Dark Souls sim. Eu tenho aqui alguns exemplos disso. Por exemplo, o Templo Dilapidado é a mesma coisa que o Santuário de Fogo do Dark Souls. O personagem flutua no cenário exatamente igual no Dark Souls. A cabaça curativa é o Estus do Dark Souls. O movimento do personagem do Sekiro tomando a cabaça curativa é o mesmo movimento do personagem do Dark Souls tomando o Estus. A mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O cara para no meio da luta para tomar o suquinho dele. Os sons dos golpes são exatamente os mesmos do Dark Souls. O som dos objetos quebrando são os mesmos do Dark Souls. Quando você acerta uma espadada na parede, os sons são os mesmos do Dark Souls. Quando você embosca um inimigo e ataca ele, o som é o mesmo do Dark Souls. O ídolo que você encontra lá para você marcar como se fosse um checkpoint é a mesma coisa das fogueiras do Dark Souls. As almas são as moedas. Você tem os personagens que ficam sozinhos no meio do nada e falam de forma enigmática. E aqueles elementos de exploração dos cenários que são pequenos e separados lá entre algumas áreas que funcionam exatamente da mesma forma como Dark Souls. O jogo é um Dark Souls que pula com algumas inovações no combate. O jogo usa a mesma engine, os mesmos gráficos, com algumas poucas melhorias em relação ao Dark Souls 3, a mesma movimentação e alguns problemas a mais, na minha opinião. Alguns problemas a mais, na minha opinião. E os combates do Dark Souls, e eu digo Dark Souls porque o Sekiro é o Dark Souls, são incríveis, cara. Na minha opinião, são os melhores combates e jogos de luta que eu vi até hoje. E dificilmente algum jogo vai trazer uma inovação, alguma coisa assim que vai barrar. A From Software tentou dar uma melhorada no combate do Sekiro e acabou escorregando. Por exemplo, eles tiraram a rolada do Dark Souls e colocaram uma esquiva que não serve muito para quase nada. Até serve, mas ela é muito menos precisa do que, por exemplo, o rolamento do Dark Souls. Eles colocaram também a facilidade de você pular e atacar o inimigo pulando, né, que te dá uma vantagem de dar 2 golpes rapidamente no inimigo, e colocaram também um esquema que eu achei sensacional, que é o esquema de quebra da defesa do jogador, onde você consegue defender, né, com a sua espada e tirar um pouco da postura do personagem. Um combate é mais ou menos você tentar quebrar a postura do inimigo e atacar ele. Geralmente os inimigos têm 2 barrinhas de energia, e eu achei isso muito legal. Só que o que acontece? Geralmente os inimigos têm alguns golpes que tiram a sua postura muito rápido, tem alguns golpes que você não consegue defender, e por mais que você tenha algumas habilidades para contra-atacar esses golpes, pelo menos até onde eu cheguei, elas não funcionam com os inimigos. Muitos inimigos têm hit kill, te acertam e te matam uma vez só, e a tua espada tira muito pouca energia do inimigo. O combate tinha tudo para ser maneiro, cara, tinha tudo para ser maneiro, não fossem as injustiças. Por exemplo, os inimigos têm alguns golpes que são teleguiados, mas por mais que você escape do golpe, o inimigo gira no próprio eixo dele, né? Isso é bizarro, e te ataca de uma forma teleguiada. E você acaba se irritando muito com isso, porque isso acontece direto. Então o jogo fica naquela de você morre, né? E você volta lá pro inimigo, você morre de novo, porque o golpe dele é teleguiado, e até você pegar o esquema dele ali, às vezes você perde muito tempo. Muitos combates no Dark Souls são baseados em vencer no bug, como por exemplo aquele primeiro inimigo do Dark Souls 3, que foi o primeiro que eu joguei. Eu tentei matar ele de várias formas, falei, pô, não é possível, cara. E eu falei, vou ver um vídeo na internet pra ver como é que se mata esse cara. E é no bug. Você se embola no meio da perna dos caras e mata ele. E muitos inimigos, por exemplo, o Honda, que é o cara que fica bebendo lá
quando o templo tá pegando fogo, no templo Hirata, se eu não me engano, o Honda, eu matei de primeira como? No bug. Você fica correndo em volta dele e acerta uma porrada ou outra quando ele dá mole. O outro inimigo que eu matei de primeira foi o Torão Gigante. O touro fica correndo também igual um retardado, bugando, entrando no cenário, totalmente desgovernado. E você fica correndo também e batendo nele. Outro cara que eu matei de primeira foi o inimigo que vem em cima do cavalo, ali perto do castelo de Ashina. E ele fica também correndo desgovernadamente, bugando no meio do cenário, e você mata ele facinho. Então, pra mim, o que tem mais legal no Dark Souls é você combater contra os inimigos pequenos. Só que, infelizmente, nos inimigos pequenos tem esse problema do cara girar no próprio eixo e te acertar de uma forma roubada, escrota. Pra mim, se você tivesse um multiplayer no Sekiro, que você pudesse combater com outras pessoas, só uma arena, para você combater ali com os inimigos e não tivessem esses problemas, seria sensacional. Seria sensacional. Eu também tenho que dar os pontos positivos, por exemplo, na batalha com o Lord Genikine, a segunda batalha do Lord Genikine. Eu postei na comunidade do canal que eu não jogaria mais o jogo, porque eu tinha enjoado e não vi mais sentido naquilo ali. Aí o pessoal falou assim, não, você salvar o moleque é só o início da história. Eu falei, pô, então deve ter alguma coisa muito grandiosa e eu vou continuar jogando. Então continuei um pouquinho, cheguei no Lord Genikine e na segunda vez eu consegui tirar as 2 barras de energia dele e ele vira uma terceira, veio uma terceira barra de energia. E eu fico assim, porra, cara, beleza, dá pra você matar o cara, mas algumas coisas ficam irritantes. Algumas coisas no Dark Souls são irritantes. Por exemplo, quando você perde pro inimigo, você não volta diretamente da onde está o inimigo. Você tem que matar uns 3, 4 bonecos ali, 2 bonecos, até você chegar no inimigo. E isso me irrita de uma forma tão profunda, cara. Por exemplo, lá quando eu tinha que matar o Lodric e o Lorian no Dark Souls 3, porra, demorava uns 2 minutos até chegar no boneco, entendeu? E o jogo já é difícil. A From Software faz isso simplesmente para irritar você, simplesmente para irritar. Sem contar que eu zerei lá o Dark Souls 3 e o final era uma porcaria, né? Uma merda. E depois você ia para uma outra parte da DLC que, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo inimigo eram 2 dragões. E eu falei assim, cara, não dá pra você lutar com 2 dragões ao mesmo tempo no Dark Souls, porque a jogabilidade do jogo não permite isso. Não adianta, que a jogabilidade do jogo não foi feita para você enfrentar 2 inimigos ao mesmo tempo. Então, a câmera buga direto, buga muito mais do que o Dark Souls. O ponteiro no inimigo desmarca sozinho e você fica olhando pro nada perdido. O cara vai lá e te dá 2 porradas que é um hit kill e você morre. Isso irrita demais. A câmera buga, os golpes teleguiados, e junto ao fato de você morrer e ter que voltar, nem que seja 1 minuto antes do inimigo, te irrita demais. Te irrita demais. E aí a gente chega no maior problema do jogo, que é a falta de premiação. Quando eu jogava o Dark Souls e eu via que o boneco flutuava pelo cenário, o que eu fazia? Eu botava uma armadura nele que eu não conseguisse ver o pé. Essa era a minha forma de acabar com o problema do personagem voando pelo cenário. No Sekiro, você não muda absolutamente nada no personagem. Você só tem uma espada, que é a Kusabimaru, sei lá, que é uma espadinha que quase não dá dano nos inimigos, é uma espadinha que não tem alcance nenhum. Você tem lá as outras técnicas dele, né, com aquela mão dele lá que o escultor esculpe para você, mas que foi colocado no lugar do golpe forte do Dark Souls. Então você tem um shuriken, você tem um machado, você solta um fogo ali, mas que, na minha opinião, na grande maioria das vezes aquilo ali é inútil contra os inimigos. Você tem a bombinha, que talvez seja o mais útil de todos, e na minha opinião aquilo ali, sei lá, não funciona muito bem em relação a suprir outras armas. Eu acho que você tinha que ter outras armas no jogo. Eu acho que você tinha que poder mudar a aparência do teu personagem, porque
você fica simplesmente vagando pelo cenário, pegando itens que são completamente inúteis, na grande maioria das vezes inúteis, que não servem para nada ou só servem para te dar uma vantagenzinha no inimigo ou no outro, que você nem quer ter, você preferia. Eu cheguei na metade do jogo lá com 2 cabaças curativas só, depois que eu fiquei procurando, porque eu falei assim, pô, não é possível que eu não tava conseguindo matar aquele olho de cobra, e eu falei assim, pô, não é possível, com 2 cabaças curativas eu não vou matar esse cara todo bugado, a câmera buga quando tu vai matar o cara. Então eu comecei a voltar e procurar onde estavam as cabaças curativas. Por quê? Por que eu não peguei elas antes? Porque o jogo não te premia. E você acaba não explorando os cenários, porque você sabe que não vai ter nada ali. Você fica assim, pô, tem um inimigo ali, eu posso passar pelo aquele inimigo, eu posso matar ele. Se eu matar ele, ele vai dropar o quê? Não vai dropar nada. Vai dropar uma paradinha lá que você usa, que você precisa de 4 para aumentar a tua força. Então, sinceramente, cara, isso não me pegou. Isso não me pegou. O jogo enjoa muito facilmente por ele não te premiar. Os jogos da From Software, eles mais parecem minigames de combate, porque é muito legal você lutar contra os inimigos, só que ao mesmo tempo ele te irrita por conta das falhas que tem no combate e também porque você tem que ficar voltando ali quando você morre pro inimigo, matar 3, 4 inimigos idiotas, estúpidos. Às vezes você perde sangue neles, porque o cara também te dá uma porrada do nada, você perde metade do sangue, você vai lá pro inimigo, já começa em desvantagem e isso irrita bastante. Agora, pessoal, essas são as minhas considerações sobre o Sekiro e sobre os jogos da From Software. Quando eu vejo um jogo com combate do Dark Souls, eu imagino, por exemplo, um Witcher, cara, com um combate maneiríssimo, como o do Dark Souls, com todas aquelas premiações que você tem no Witcher, em encontrar livros com a história, visitar cenários incríveis, não aqueles mesmos cenários do Dark Souls 1, 2 e 3, e no Sekiro é só uma porrinha japonesa lá e depois os cenários passam a se repetir, encontrar NPCs com histórias cativantes, encontrar personagens carismáticos, seguir uma história grande e complexa por vários mundos, por vários cenários, armas maneiraças, armaduras maneiraças, nada disso tem nos jogos da From Software. Quando eu vejo ainda aquele gráfico tosco, na minha opinião, para 2019, eu imagino também um jogo como For Honor. Você vê o gráfico do For Honor em relação ao gráfico tanto do Witcher e tanto do Sekiro, e você imagina assim, cara, imagina uma mescla desses 3 jogos. Imagina um combate do Dark Souls com a profundidade do Witcher 3 e com um gráfico, por exemplo, como o do For Honor. Seria incrível, né? Seria um jogo para você largar toda a sua vida social e simplesmente ficar jogando. Só que agora os jogos não são assim, porque, cara, a culpa é de quem? A culpa é minha, que sou um idiota e que fico esperando que as empresas façam alguma coisa que realmente vá agradar o público. O que o público se agrada? O público se agrada com pouco, cara. O cara jogou o Dark Souls 1, o cara jogou o Dark Souls 2, que é igual ao 1, o cara jogou o Bloodborne, que é igual ao Dark Souls 2 e 1, o cara jogou o Dark Souls 3, que é igual ao Bloodborne, que é igual ao Dark Souls 2, que é igual ao Dark Souls 1, e agora o cara vai jogar o Sekiro, que é igual a todos os jogos, que não tem absolutamente nenhuma inovação. E somente eu aqui, Rodrigo Baltar, do canal que mais cresce no Brasil, esperava que a From Software fosse fazer alguma coisa muito diferente do Sekiro, ou que, por exemplo, a Capcom faria alguma coisa muito diferente do Devil May Cry, quando eu sei que essas empresas querem entregar para o público exatamente o que eles querem. E o que eles querem? Eles querem a mesma merda sempre. Eles querem sempre a mesma merda. E não é surpresa que esses jogos façam tanto sucesso, vendam tanto, mesmo sendo mais do mesmo, e a gente acaba vendo isso se repetindo em diversas outras franquias. A gente vê isso nas franquias de futebol, que continuam entregando a mesma coisa, com algumas features a mais, RPGs como Mass Effect, Andromeda, que são exatamente a mesma coisa, com algumas features a mais, e os jogos acabam se tornando extremamente chatos, repetitivos, e para aquelas pessoas que são exigentes, como eu e como alguns aqui do canal, acabam ficando sem muita opção do que jogar, frustrados, putos, falam verdade na internet
e são esquincalhados pelos subscribers. E é isso aí, galera. Infelizmente o Sekiro não me agradou. O jogo é um prato cheio para quem gosta de Dark Souls. É um prato cheio para quem gosta de Dark Souls. Mas infelizmente eu esperava muito mais. Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço para todos. Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima. Não esquece de deixar as suas considerações aí embaixo, porque é muito importante que eu receba o apoio da galera para continuar falando as minhas merdas aqui na internet. Fui!